Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aos nossos assuntos de física do solo e nós vamos falar agora de compactação do solo. A gente já havia falado um pouquinho de compactação e agora nós vamos dar mais uma ênfase em compactação, que é um dos assuntos mais importantes dentro de física do solo, pensando em produtividade agrícola e desenvolvimento de culturas. Bem, a compactação do solo é um dos fatores hoje dentro da física do solo que a gente tem que tomar mais cuidado, principalmente porque a compactação ela reduz muito a produção de culturas, afeta o crescimento e desenvolvimento vegetal. É um dos fatores hoje mais preocupantes no mundo todo, né, dentro da produção vegetal. Só para se ter uma ideia, a compactação ela tem a capacidade de reduzir em até 60% a produção das culturas, né, das culturas em geral. O crescimento vegetal ele é diretamente afetado pela compactação. E quando eu falo de compactação, nós vamos falar de resistência mecânica, tá? A resistência de força que esse solo oferece ao crescimento das raízes, principalmente. Então, quanto maior a resistência mecânica de crescimento, né, esse solo ele resiste mecanicamente ao crescimento das raízes, maior é o grau de compactação do solo, né? E se você aumenta esse grau de resistência mecânica, né, do solo, você reduz a produção das culturas, né? Além desses fatores, além da resistência mecânica, além desse fator, né, resistência mecânica que o solo oferece, né, que aumenta o grau de compactação, fatores como a quantidade de água, a quantidade de nitrogênio de oxigênio que está disponível nesse solo e a temperatura são fatores que afetam também o crescimento vegetal. E nós vamos ver que esses fatores diretos, né, conteúdo de água, taxa de oxigênio e temperatura, estão ligados com compactação do solo também. Por exemplo, nós já estudamos, vocês viram, né, para a gente relembrar, que a água ela é um importante fator de crescimento vegetal. Só que mais importante do que o conteúdo da água no solo é o potencial com que essa água está disponível para o solo, ou seja, a energia com que o solo retém essa água e como que essa água será usada pelas plantas, né, removidas pelas plantas para elas usarem. E aí a gente sabe que diferentes tipos de solos, eles retêm diferentes conteúdos de água, né, até um dado potencial, isso já foi discutido em água no solo. E aí esses solos, eles vão reter diferentes tipos de água em função da textura, da mineralogia desses solos e dos teores de matéria orgânica. E esses fatores eles estão relacionados com compactação também. Por exemplo, solos de uma textura mais argilosa, eles possuem maior quantidade de poros, que nós chamamos de microporos. Esses poros, eles têm uma capacidade maior de retenção de água, né? Então, eles têm uma maior capacidade energética de reter água. Esses solos, quando sofrem compactação, o que acontece? A quantidade de água que esses solos disponibilizam para as plantas diminui, principalmente por causa do fechamento dos poros, diminuição da água disponível nesses poros pequenos, né? Aumento do escorrimento superficial da água dentro desses poros mais fechados. E aí nós vamos discutir isso com mais cuidado. Outro fator importante, né, que é o oxigênio. As raízes elas precisam respirar, as plantas precisam consumir oxigênio para poder fazer todo o processo fisiológico, né, dentro do metabolismo delas, da fotossíntese. E para que esse metabolismo vegetal seja adequado, são necessárias as trocas gasosas, né? Elas são importantes. Oxigênio, CO2, nitrogênio gasoso. Então, quando essas trocas gasosas elas acontecem entre as raízes e a atmosfera, principalmente a atmosfera do solo,
acontece lá nos poros do solo, lá no processo que nós chamamos de aeração do solo, que está associado a quem? A porosidade do solo e a continuidade de poros. Então, quanto mais poros disponíveis tem nesse solo, poros sadios dentro desse solo, maiores são o que? As trocas gasosas entre a atmosfera da planta e as raízes. Então, maiores as possibilidades de acontecer uma fotossíntese eficiente e aumento de produção dessas plantas. Outra coisa, outro fator que afeta o crescimento vegetal, além da compactação, que a gente viu ali no primeiro slide, além da água e do oxigênio, é a temperatura. Na última quinzena, nós conversamos sobre a temperatura do solo. E a temperatura, ela afeta vários fatores que ocorrem no solo, várias reações que acontecem no solo. Lembram? Reações químicas, físicas, biológicas? A temperatura, ela afeta principalmente germinação de semente, ela pode afetar o desenvolvimento de raízes. Então, cada cultura, ela tem a sua temperatura ótima para crescimento, temperatura de solo e temperatura ambiente. E se há alteração na temperatura do solo, a gente vai afetar alguns processos dentro da planta. E o principal processo é queda de germinação de sementes, a gente aumenta demais a temperatura. Então, baixo stand inicial da cultura no campo, diminuição da produção dessa planta. Outra coisa, a gente diminui a atividade microbiana, a atividade de micro-organismos no solo, a gente diminui a difusão da solução do solo, entre raiz e solo, a absorção de água está relacionada com a difusão de solutos. A gente vai diminuir a movimentação de gases dentro desse solo quando a gente aumenta a temperatura do solo. Lembram que eu falei na aula de temperatura que algumas reações químicas de minerais, eu citei o nitrogênio, elas são interrompidas ou são alteradas pelo aumento da temperatura ou também pela diminuição da temperatura. Então, uma série de processos também podem afetar o desenvolvimento vegetal. Mas a temperatura também está relacionada com alterações de temperatura, também estão relacionadas com alteração de densidade do solo. A resistência, quando aumenta a resistência mecânica desse solo, a penetração de raízes, eu estou aumentando a compactação. Se eu aumento a compactação, eu diminuo o espaço poroso desse solo, então eu diminuo as trocas gasosas, eu diminuo a infiltração de água no solo, eu posso aumentar a temperatura desse solo, aumenta a capacidade desse solo de se esquentar mais rápido. Outros fatores que eu vou citar para vocês, que são fatores indiretos, que podem afetar o crescimento das plantas, é a densidade do solo, está relacionada com compactação. Então, solos mais densos, com maiores níveis de densidade, são os solos propensos à compactação. A textura do solo também é um fator que afeta o crescimento da planta. A textura argilosa, arenosa, siltosa, afeta a densidade do solo, que afeta a porosidade, que também afeta a compactação. O tipo de estrutura, as estruturas que estão formando os agregados e o tamanho e distribuição dos poros. Todos esses fatores, eles afetam o crescimento radicular. Estão associados principalmente com disponibilidade de água, densidade do solo, textura, estrutura, agregados e poros. Estão associados com a disponibilidade de água, com a quantidade de oxigênio, com a temperatura do solo, com a resistência à penetração de raízes. Então, perceberam que todos esses fatores que a gente discutiu até agora, está tudo relacionado com compactação. Então, todos esses fatores, eles estão relacionados com desenvolvimento vegetal e relacionados com
compactação. Então, o que é a compactação? A compactação, lembram lá na aula de física que a gente estudou sobre os principais pontos de física do solo, né? A compactação está dentro de densidade do solo, resistência mecânica do solo, a penetração das raízes. É um processo em que as partículas do solo, os agregados, as estruturas, elas são modificadas, são rearranjadas e a forma delas, o tamanho é alterado. Esse rearranjo vai resultar numa diminuição do espaço poroso e no aumento da densidade. Então, o que vai acontecer? Quando a gente quando a gente tem compactação, a gente aumenta a densidade desse solo. Por quê? Porque a gente vai diminuir principalmente espaço poroso, diminui poros do solo. E o principal poro que é mais afetado, que é o primeiro a sentir a compactação, é o macroporo. São os poros que estão com maior volume de ar nesse solo. Então, quando eu diminuo essa quantidade de macroporos no solo, né, redução do espaço poroso do solo, eu aumento a compactação. Então, eu reduzo o volume de poros do solo. Eu vou reduzir a porção de água e ar desse solo. Eu vou reduzir a quantidade de microporos e macroporos. Mas os primeiros poros a sentirem o efeito da compactação, do aumento da densidade desse solo, são os macroporos. Além disso, a compactação ela afeta fatores como crescimento radicular, aeração, retenção de água, resistência à penetração de raízes e aumenta principalmente a capacidade desse solo em ficar mais sensível, suscetível à erosão. Então, afeta a aeração, retenção de água no solo, penetração de raízes e erosão no solo. Todos esses fatores estão ligados a quê? A crescimento vegetal. Então, se eu altero taxa de água, se eu altero difusão de oxigênio, se eu aumento a temperatura, se eu mexo na densidade do solo, se a textura ela é alterada, se a estrutura é alterada, se o tamanho de distribuição dos poros são alterados, o que eu vou ter? Compactação. E a compactação está o que? Associada à resistência à penetração de raízes. E aí o que acontece? Eu modifico ar no solo, retenção de água no solo, crescimento radicular, eu causo também problemas de erosão no solo. Então, vou dar um exemplo para vocês, para ficar melhor entendimento sobre a compactação e esses fatores, né, a relação entre compactação e esses fatores e o crescimento de plantas. Cerca de 90% da água que está disponível no solo, disponível para as plantas, fica retida entre tensões de 6 a 100 kPa. Vocês devem estudar essas tensões em irrigação. E apenas 24 milímetros de água, ou seja, 24 litros mais ou menos de água por metro quadrado, são disponíveis na camada de 0 a 30 centímetros. Nem solos, eu vou dar um exemplo de um solo, que é o latossolo. Então, 90% da água disponível para as plantas fica retida, né, em tensões entre 6 e 100 kPa. Só que apenas 24 litros por metro quadrado dessa água, ou 24 milímetros desta água, ficam disponíveis na camada de 0 a 30 centímetros em latossolos, né? Que esses latossolos têm uma textura média argilosa. Nos neossolos, somente 9 milímetros, ou seja, 9 litros por metro quadrado, ficam disponíveis para a planta, para ela utilizar nos primeiros 0,30 centímetros. Os neossolos, né, para lembrar lá em Gênese, são os solos que são predominantes no cerrado e de textura arenosa. Então, essas quantidades de água, principalmente nos solos do cerrado, elas são insuficientes para contrapor as taxas de evaporação. Pensando em evaporação,
em períodos de veranico, tá? Vamos pensar em períodos em que a gente fica vários meses aí sem chuva, ou chove no verão, por exemplo, chove constante um mês e de repente 15 dias para de chover, dá uma seca, né? A gente chama de períodos de veranico. Então, essas quantidades de água que eu citei aqui no exemplo para vocês são insuficientes para contrapor toda a água que é usada pela planta, que é evaporada, para trabalhar, né, para a máquina fotossintética da planta funcionar. E com a compactação desses solos, a quantidade dessa água ela diminui ainda mais, principalmente devido à quebra da estrutura, diminuição da porosidade e diminuição da retenção da água nesse solo. Então, quando a compactação ela atinge níveis críticos, pensando em compactação natural, lembram que os solos eles têm compactação natural, né? Tem uns teores de densidade natural que são normais para aquele solo, e aí teores acima dessa densidade nós podemos dizer que está ocorrendo compactação. Então, acima desses níveis críticos, é importante, né, pensando em relações físicas, químicas e biológicas do solo, que vão afetar o crescimento das plantas. Eu dei o exemplo da água, né, para neossolos e para latossolos. Além, né, pensando na água, em outras atividades químicas do solo, né, absorção de nutrientes, diminuição da absorção de nutrientes, aumento da decomposição de matéria orgânica, aumento da atividade de micro-organismos, até morte de micro-organismos num curto período, né? E aí diminuição dessa matéria orgânica disponível nesse solo. Tudo isso leva a menor produtividade das plantas, além do que a gente pode dispor esse solo à erosão, porque a gente reduz a porosidade, a gente reduz a infiltração de água no solo, que aumenta o quê? O escorrimento superficial dessa água. Essa água ela empoça, fica na superfície e escorre. Então, se vem uma chuva muito forte, uma enxurrada muito forte, aumenta o escorrimento superficial e a erosão desse solo. Certo, por enquanto? Então, eu já dei para vocês os exemplos práticos, né, principalmente da água, que altera várias, e a compactação causa um efeito aí nas relações físicas, químicas e biológicas do solo. Vamos falar de causas da compactação. O que causa a compactação do solo? O que vem causando compactação nos nossos solos hoje? O principal fator de causa de compactação nos solos são tráfego de máquinas, tráfego de veículos, excesso, né, de tráfego de máquinas e veículos nas áreas, né, que podem aplicar. São veículos grandes, né, observem essas fotos aqui, veículos, máquinas que fazem colheita, que fazem plantio de culturas, que são máquinas muito grandes, e cada vez com o aumento da tecnologia, essas máquinas têm ficado cada vez maiores. Só que aumento o tamanho das máquinas, mas eu não aumento a área de contato do pneu, né? Eu tenho máquinas enormes, mas o pneu continua pequenininho. E aí a gente vai ver que essa pressão que o pneu, né, causa no solo aumenta a compactação. Então, aumento do tráfego de máquinas e veículos, né, aplica pressões maiores que a capacidade que o solo tem de suportar, né, todos os solos eles têm uma carga que ele consegue suportar, só que o aumento, né, da entrada de veículos, não somente pela colheita, mas todas as operações dentro da área, plantio, aplicação de defensivos, adubação, calagem, colheita, preparo do solo, todas essas operações, elas aumentam a capacidade desse solo, diminuem a capacidade desse solo de suportar a carga, e aí aumenta a compactação.
áreas florestais, que usam aquelas máquinas enormes para fazer colheita de cana-de-açúcar, né? Máquinas cada vez mais pesadas, colheita de café, igual estou mostrando aqui para vocês nessas fotos. São importantes? São. Por quê? Porque a gente quer aumentar o rendimento operacional, a gente quer colher rápido, a gente quer plantar rápido, a gente quer rendimento. Só que a gente precisa tomar alguns cuidados em relação a esse número de máquinas, a esse peso dessas máquinas que entram na lavoura, né? O trânsito dessas máquinas em épocas de alta umidade do solo é também um risco de aumento de compactação. Ou também um solo muito seco, né? Um solo muito seco também tem riscos de aumento de compactação, causa da compactação. Tráfego excessivo também, eu falei para vocês, vou repetir, quando a gente fala de culturas, a gente fala de plantio, adubação, pulverização, um cultivo atrás do outro. Por exemplo, aqui em Cristalina, é assim os cultivos. Plantou soja no verão, já vem milho, safrinha, já está colhendo milho, já está plantando outra cultura, já plantou outra cultura, já está pensando na soja no verão. E assim, é uma cultura atrás da outra. E essas sucessivas culturas aumentam a entrada de máquinas na área. Quando eu aumento a entrada de máquinas na área, eu não cuido da época da umidade do solo, da entrada dessa máquina em umidades favoráveis para o trabalho desse solo. E aí, quanto mais água eu tenho nesse solo, menor é a capacidade desse solo em suportar aquela pressão daquele pneu, daquela máquina. Então, quando eu falo de entrada de máquinas, vamos pensar em compactação, não vamos pensar somente na camada superficial. Vamos pensar também ao longo do perfil do solo, ao longo de uma lavoura inteira, de uma área toda. Então, é normal a compactação nas paredes de sulcos de plantio, principalmente por causa da elevada umidade durante a semeadura, né? O disco vai abrir, vai cortar o solo está muito úmido, ele aumenta a compactação da parede desse suco de plantio. Então, eu estou trabalhando com máquina, uma máquina atrás da outra, em umidade diferente. Eu estou falando só agora, só um exemplozinho do disco, do corte. Então, só a força do disco, um solo de alta umidade, já pode impedir o desenvolvimento de raízes de plantas. Aumenta a compactação ali na linha de plantio e pode reduzir o desenvolvimento de plantas, o que vai ocasionar o tombamento dessa planta, principalmente em fases mais adiantadas. Vamos pensar no milho, que tem aí um colmo mais alongado, né? Uma planta mais alta. Se eu tenho compactação ali na linha de plantio, se eu reduzo o crescimento radicular, essa planta ela não suporta o crescimento do colmo, o crescimento, o peso, né, da planta em si. Pode ocasionar o quê? Tombamento dessas plantas com um vento, né, uma chuva que der aí, durante o crescimento dessa planta. Então, tráfego de máquinas, de veículos, elas causam compactação, principalmente o tráfego intensivo de máquinas, pensando, né, na nossa agricultura hoje em dia, que é intensiva, não para de jeito nenhum, é uma cultura atrás da outra. E pensando em umidade, então quanto mais úmido o solo, menos pressão ele aguenta, menos pressão ele suporta, né? menos força ele tem para suportar a pressão. Por quê? O que acontece? A água ela atua como um lubrificante. Ela faz com que o solo fique mais fácil de ser amassado. Aí o que acontece? Quando vocês já fizeram barro, bolinha, né, na mão, barro, enrolaram o solo molhado na mão, não fica mais fácil de amassar? Né? Então, a água ela faz com que
o solo ele fique mais fácil de ser amassado. Então, com o processo do peso do material no solo muito úmido, ele amassa mais fácil, ele fecha os poros mais fáceis, o que pode, né, ser cada vez mais subsuperficial. Então, começa igual eu falei, né, a compactação ela não fica só nas camadas superficiais, ela também vai se aprofundando nas camadas do solo e vai se alastrando em toda a área de produção. Vai ficar mais profunda e de difícil manejo. Então, quanto mais úmidas as camadas, mais fácil compactar, porque a água ela parece, né, um lubrificante. Ela aumenta o contato das partículas, né, o fechamento das partículas, e aí essa compactação vai ficando mais superficial, mais profunda. Outra causa de compactação está relacionado principalmente com o pessoal da zootecnia, que trabalha com zootecnia, que é a pastagem, né, o pastejo. Excesso de animais na área, acima do nível que aquela área ela suporta de animais, né, a unidade animal por área, causa compactação. Pensem o casco do animal, ele andando sobre a área, esse animal pesa mais de 500 quilos, 600 quilos, né, de peso vivo, e ele pastejando, e não é só um animal, né, a gente tem vários animais na área. E esse pisoteio, esse super pastejo, esse super pisoteio, causa compactação também, principalmente em áreas de pastagem. Hoje as áreas de pastagem no Brasil são muito compactadas, degradadas, tem muito problema de erosão, principalmente por causa do excesso do uso dessas áreas, excesso de animais e baixo manejo da fertilidade química, física e biológica desses solos. Muito bem. Existe diferença da compactação dentro dos sistemas de preparo do solo? Por exemplo, sistema de preparo convencional e sistema de plantio direto? Existe. Qual desses vocês acham de sistemas de preparo do solo que tem maior capacidade de causar mais compactação aos solos? Sistema de preparo convencional. Vamos falar do sistema de preparo convencional. É o preparo que tem por objetivo, né, revolver o solo. Que eu faço o revolvimento das camadas, principalmente de 0 a 20, 30 centímetros, ali, a camada superficial do solo. Por que eu faço isso? Para melhorar, né, a germinação de sementes, o crescimento e desenvolvimento das plantas. Facilitar o movimento de água no solo e controlar principalmente plantas daninhas. Mas fazer isso sucessivamente apresenta efeitos negativos, porque o preparo do solo ele vai reduzir principalmente a matéria orgânica do solo, ele aumenta a quebra da matéria orgânica do solo, então ele diminui a cobertura do solo, ele aumenta a pulverização da superfície do solo e causa camadas compactadas, principalmente na subsuperfície, que nós chamamos de pé de grade, que principalmente porque se faz muita gradagem, né, no sistema de preparo convencional. Com a gradagem, ocorre um espelhamento, um selamento das camadas lá para os 30, 40 centímetros que estão na superfície. Esse espelhamento, esse fechamento das estruturas, dos poros, causam compactação desse solo, nós chamamos de pé de grade. Principalmente porque a grade, né, em uso contínuo, vai aplicando força em cima, né, da camada da subsuperfície. E essa força de mobilização da camada superficial, mobilizou, forçou lá embaixo a subsuperfície, então eu aumento a compactação, eu gero, né, o pé de grade, que é o espelhamento, o selamento dessas camadas. E isso, compactação em subsuperfície, né, mais difícil de controlar e é um dos graves problemas, principalmente em redução de crescimento radicular em profundidade. Pensando em
aproveitamento de água no solo, oxigênio, em períodos de veranico. Outro sistema de preparo é o sistema plantio direto. O que é o sistema plantio direto? Eu não faço revolvimento do solo. Eu deixo a palhada da cultura anterior sobre o solo, né, em cima do solo. É igual essa foto aqui, ó. Eu faço o plantio da cultura em cima de uma palhada, né, de uma cobertura vegetal. Eu não faço revolvimento. A única coisa que abre aqui, que faz ação sobre esse solo, é o disco de plantio, que ele vai abrir o suco de plantio. E esse processo aqui de abertura é o único manejo, o único revolvimento que tem ali nesse solo. Dentro desse sistema, tem pressões? Tem pressão sobre o solo, né? Principalmente na superfície do solo, que aí é onde nós vamos ter alguns problemas de compactação em sistema plantio direto. É na superfície. Essas áreas elas acabam sendo um pouco mais afetadas pela compactação. Ocorre nessas áreas? Ocorre, principalmente por causa do tráfego, como eu já tinha falado para vocês, excesso, né, da entrada de máquinas, desde o plantio, a pulverizações, colheita, adubação. Então, essa camada superficial ela fica mais resistente, né, ao crescimento de raiz, pode ocorrer. Só que a capacidade desses solos, né, em sistema plantio direto, em resistir à compactação, é muito maior do que em solos que é trabalhado no sistema convencional de preparo. Aí, esses solos em sistema plantio direto, a gente consegue trabalhar, colocar máquinas aqui, ele consegue suportar uma pressão maior. Há uma faixa maior de pressão que a gente pode trabalhar nesses solos em sistema plantio direto. Só que essa resistência que o sistema plantio direto tem aqui, essa compactação que a gente acaba tendo aqui nas camadas superficiais, não pode ser restritiva ao crescimento radicular e ela não pode se distribuir no perfil do solo, ou seja, para as camadas subsuperficiais. Né? E a gente precisa trabalhar esse sistema plantio direto aqui para a gente evitar essa compactação. E aí nós vamos falar em manejo da compactação. Tranquilo por enquanto? Como que eu faço o diagnóstico da compactação? O diagnóstico da compactação, ele é feito através, nós já falamos sobre isso, acho que em alguma aula eu comentei sobre isso, é feito através da resistência ao penetrômetro. O penetrômetro é esse aparelhinho aqui, na foto, que ele mede, essa haste dele, ele tem haste, essa haste simula o crescimento radicular. Então, eu coloco força no solo, em cima dessa haste aqui, e ele mede a força que eu gasto para colocar, né, infiltrar essa haste no solo. Então, quanto mais força eu coloco, maiores são os níveis de compactação. Outro método é a densidade do solo, nós já falamos, né, que é a avaliação da massa pelo volume do solo. Nós podemos avaliar o tamanho dos poros do solo, em laboratório, fazer contagem dos tamanhos dos poros. A infiltração da água no solo, né, a capacidade desse solo em infiltrar água. E tudo isso a gente leva à observação do grau de compactação, né, do diagnóstico da compactação. Torrões, a estrutura do solo adensificada, dura, né? Quando a gente observa, a gente pega o solo e tira torrões duros, e que a gente vê que as raízes da planta têm dificuldade em penetrar os poros dentro desses torrões, é difícil infiltrar água dentro desses torrões, é um diagnóstico da compactação. Crescimento radicular limitado, escorrimento superficial da água, ou seja, a água ela infiltra com dificuldade, é um dos métodos de diagnóstico da compactação do solo. Isso pensando, visual em solo. Olhando para as plantas,
Crescimento radicular limitado, crescimento fica ali entre os 5 primeiros centímetros, 10 primeiros centímetros. Raízes tortas, plantas mal formadas, plantas pequenas, amareladas. Todos esses fatores são processos em que nós utilizamos para diagnosticar a compactação. Além desse aparelho, que pode ser utilizado para avaliar a compactação, nós também avaliamos através de efeitos visuais na planta e no solo, infiltração de água, distribuição das raízes, até a densidade do solo. Existe um nível crítico de compactação em que as plantas elas suportam a compactação, né? A partir daquele nível já ocorre restrição do crescimento radicular, restrição do desenvolvimento da planta? Existe. Mais ou menos assim, na literatura hoje, a recomendação é de um nível crítico que nós chamamos de 2 megapascais. Então, esse aparelhinho aqui, quando eu coloco ele no solo, essa haste, ele vai dar os valores aqui de resistência em megapascal. Aí, eu trouxe um exemplo para vocês. Essa empresa aqui, a Solo Vivo, faz mapas de agricultura de precisão e eles avaliam a resistência à penetração em megapascal. Essa aqui é uma área de plantio de soja. Eles fizeram, utilizando esse aparelho aqui, o penetrômetro, a análise de resistência à penetração em 10 centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros, avaliaram até 60 centímetros. Então, só para vocês terem uma ideia, nessa área aqui, resistência à penetração a 10 centímetros, a gente percebe que de 0 a 5, que é esse azulzinho, a resistência à penetração é muito baixa, então o crescimento, mais ou menos 12 hectares, o crescimento aqui radicular não vai ser prejudicado, o solo não está compactado. De 0,5 a 1 é baixo, de 1 a 1,5 é médio, de 1,5 a 2 é médio alto. Passou de 2 megapascal, eu já começo a ter resistência acentuada à penetração das raízes, e aqui eu começo a ter prejuízos para o desenvolvimento das plantas. Isso aqui nos primeiros 10 centímetros. Olha esse outro mapa aqui, ó, aos 20 centímetros. Olha como que essa área ela está, a maioria dela, esse pivô aqui está em um nível mais alto de compactação, acima de 2, 2,5. Começa a ter problemas aqui, uma área aqui ó, de 2 a 2,5 megapascal, quase 63 hectares. Aí nós vamos somando mais 20 hectares aqui, de 2,5 a 3, 80 hectares dentro desse pivô, estão com processos de compactação, alta resistência na penetração de raízes, problemas aqui a 20 centímetros de compactação, isso aqui para a soja. Restrição de crescimento radicular, restrição de desenvolvimento de parte aérea, baixa na produtividade da cultura. Essas culturas como soja, feijão, leguminosas em geral, elas têm crescimento radicular até em torno de 20 centímetros. Então, se eu estou reduzindo, se eu estou aumentando a resistência a crescimento, essas plantas vão ficar com as raízes ali em crescimento mais ou menos em 10 centímetros. E elas têm capacidade de crescer a 20 centímetros. Então, eu reduzo o espaço ocupado por essas raízes, de exploração dessas raízes, eu reduzo absorção de água, absorção de nutrientes, eu reduzo o crescimento radicular, eu reduzo o crescimento da parte aérea, eu reduzo fotossíntese, reduzo produção. Olha a resistência a 30 centímetros. Mas todo esse vermelho escuro aqui, ó, já é problemas sérios de compactação. Resistência muito alta à compactação. Mais ou menos aqui vamos dar uns 90 hectares, quase 100 hectares, aos 30 centímetros com problemas de compactação. E aí a empresa também fez uma avaliação dos primeiros 10 a 60 centímetros.
uma média, né? A compactação está ocorrendo de média a alta, está chegando a 2. Algumas áreas aqui, né, na média de 10 a 60 centímetros, passaram de 2,5, 2, né, que é problema para a soja. Então, a avaliação da compactação é importante, principalmente pensando em produção. E aí nós temos aqui alguns fatores, alguns métodos para avaliar. E um dos métodos hoje mais utilizados é a resistência à penetração, utilizando o penetrômetro. E o penetrômetro avalia a força em megapascal que essa haste ela, né, ela resiste em entrar no solo. Quais são as consequências, né, dessa compactação? O que acontece, né? Quando se tem, deixa eu ver se eu coloquei aqui, não. Só o diagnóstico eu não coloquei. Quais são as consequências, né, da compactação? Aumento da densidade do solo, então, aumento da resistência mecânica à penetração, aumento da potência necessária para o trabalho mecânico nesses solos, então, o solo ele vai ficar mais duro, né, mais denso, então eu vou gastar mais combustível, eu vou gastar mais potência da minha máquina para poder trabalhar nesse solo. Então, eu vou gastar mais, né, vou usar mais da potência desses veículos. Eu vou reduzir macroporosidade. Então, se eu reduzo macroporosidade, eu reduzo principalmente infiltração de água no solo e oxigênio disponível para as plantas. A macroporosidade, pensando em redução de macroporosidade, a gente vai reduzir o quê? Crescimento radicular. Por quê? Porque as plantas, elas amam, adoram. O local preferido de crescimento de raiz é nos macroporos. Então, se eu tenho, né, redução da macroporosidade, eu vou reduzir o local preferido da planta crescer raiz. Então, eu reduzo o crescimento radicular. Se eu reduzo macroporosidade, eu reduzo a aeração do solo, eu reduzo o oxigênio disponível no solo. Eu reduzo a infiltração de água no solo. Eu vou reduzir a atividade microbiana, porque vai faltar oxigênio. E aí eu vou alterar, não vou reduzir, eu vou alterar a atividade microbiana pela falta de oxigênio. E aí quando falta oxigênio para alguns micro-organismos, aumenta a produção de outros tipos de micro-organismos, que são os anaeróbicos, que são micro-organismos que aumentam principalmente a produção de gases de efeito estufa. Então, eu aumento a incidência, né, de CO2 para a atmosfera, nitrogênio gasoso para a atmosfera, metano para a atmosfera. Quando eu reduzo, né, a macroporosidade, eu tenho raízes pouco profundas. As plantas, então, vão ficar o quê? Pequenas, e eu vou ter baixa uniformidade de crescimento dessas plantas. Baixa germinação dessas plantas no campo, então eu vou ter baixo estande de plantas no campo. Além disso, eu altero a disponibilidade de água no campo. Se eu altero a disponibilidade de água, eu altero o quê? A disponibilidade de nutrientes. Porque nutrientes e água estão relacionados com a solução do solo, né? Os solutos do solo. E quanto menor o fluxo de soluto nos solos, menor a absorção de nutrientes pelas plantas. Então, eu causo deficiências nutricionais nessa planta. A planta ela começa a ficar pequena e amarelada, né? Ela começa a sofrer clorose. E essas deficiências nutricionais, elas diminuem produção, né? Diminui lucro para o produtor. Além disso, a gente aumenta o quê? Deficiências hídricas, porque eu diminuo a disponibilidade de água e nutrientes, então eu aumento deficiência hídrica, também relacionada com diminuição da produtividade, né? Então,
A alteração com a compactação, né, um fator muito sério dentro da física do solo, pensando em planta, é muito sério, a gente precisa cuidar bastante, principalmente pensando em produtividade e lucro, né, bolso do produtor. Como que eu faço o diagnóstico? Né? A gente já falou através da resistência à penetração, densidade, porosidade, distribuição dos poros, infiltração de água, observando a planta, crescimento radicular, escorrimento superficial. E eu visualizo essas coisas, tem como eu prevenir e tem como eu controlar esses fatores de compactação do solo? Tem como. Como que eu vou evitar, como que eu vou controlar essa compactação? Principalmente, a melhor coisa é não deixar ela acontecer. Né? Planejar todo o processo de plantio e não deixar a compactação acontecer. Mas o principal é reduzir as operações mecanizadas. Não tem como reduzir, né? Hoje com a nossa agricultura é difícil reduzir, então vamos controlar o tráfego. Vamos usar os carreadores, onde a máquina para pulverizar entrou, na primeira pulverização ela utiliza a mesma área, né? Para entrar e pulverizar. Ela não fica andando para lá e para cá dentro da área, né, de cultivo, fazer um controle. Posso reduzir o número de pulverizações? Então, eu faço um planejamento, reduzo o número de pulverizações. Então, eu tento reduzir o máximo que eu posso as operações dentro daquela área. Né? Eu vou também melhorar e cuidar, né, do nível de carga das máquinas. Eu vou fazer lastro nos pneus, eu vou aumentar o número de pneus, eu vou comprar máquinas com 2 pneus. Eu vou aumentar a área de contato desse pneu para diminuir a pressão, né, de força em cima desse solo. Eu vou usar de tecnologias da mecanização para o quê? Reduzir o nível de carga desses implementos em cima do solo. Mas o principal que a gente tem que pensar é o controle de tráfego. Sempre cuidar para a entrada e saída, né, das máquinas nas mesmas áreas, nos carreadores. A entrada e saída ficar restrita a um local só e não ficar andando com as máquinas para lá e para cá dentro da área. A gente tem que pensar também em manejo da fertilidade do solo. Então, quando eu tenho um solo corrigido o pH, né, sem acidez, com todos os nutrientes disponíveis para a planta, matéria orgânica disponível, a planta ela fica mais forte e mais resistente ao processo de compactação. Então, a planta mais forte, mais resistente, ela sofre menos, né, ela perde menos em produção. Pensando em aumento da matéria orgânica do solo, a gente pensa em rotação de culturas. Então, quando eu penso em rotação de culturas, dentro do plantio direto e cultivo mínimo, isso aqui é muito importante. Então, quanto mais culturas eu coloco dentro do sistema de plantio, mais culturas naquele solo, maior é o número de poros que essas diferentes raízes vão proporcionar, vão abrir dentro do solo, nós chamamos de bioporo. Então, mais resistente e menos compactado esse solo fica. Então, pensando em manejo do solo, fazer sistema plantio direto e cultivo mínimo com rotação de culturas, pensando em colocar vários tipos de raízes, né, dentro daquela área, principalmente raízes mais fortes de crescimento, eu aumento o número de poros desse solo, porque a raiz ela cresce e ela vai abrindo canais. E esses canais vão formando poros, nós chamamos de bioporo. E aí esses poros, né, eles aumentam a infiltração de água no solo, o solo ele fica mais resistente à compactação. Culturas que a gente pode implementar na rotação de culturas,
né? E não ficar só na sucessão soja-milho. A gente pode colocar o milho com braquiária, né? Fazer um manejo aí das duas culturas junto. A gente pode colocar crotalária, guandu, que são leguminosas. E além de terem raízes fortes, elas também são plantas que disponibilizam nitrogênio ao solo. O uso de mix de plantas, uma mistura de plantas, usar girassol na rotação de cultura, que tem raiz forte. O sorgo, o milheto, braquiárias, né, vários tipos de capins, aí a braquiária se destaca, que tem um crescimento radicular muito forte, principalmente em subsuperfície, né, nas camadas mais profundas do solo. Então, essas plantas, quando elas secam, elas morrem, elas viram matéria orgânica. E o crescimento delas em profundidade faz com que o solo ele crie um sistema de porosidade. Então, a raiz cresceu, ela morreu, secou, vai ficar o poro, né, daquela aberto pelaquela raiz. Uma porosidade contínua, um bioporo. E aí aumenta, né, as trocas gasosas, infiltração de água no solo, e a matéria orgânica também aumenta, né, em subsuperfície, né, usando esse tipo de material. O cultivo mínimo é o cultivo em que a gente utiliza o mínimo de manejo do solo. É uma aração, uma grade pesada só e não utiliza mais nada, uma aração não, uma gradagem pesada. Não faz aração, é o mínimo possível de revolvimento do solo e colocar rotação de cultura dentro desse cultivo. É importantíssimo, né? Pensando em bioporo. Outra coisa, trabalhar dentro das umidades ótimas que cada solo ele tem, né? Dentro da capacidade de campo daquele solo. Se o solo é arenoso, se o solo é argiloso, eles têm a capacidade de armazenar água, então a gente tem que trabalhar dentro da umidade ótima daquele solo, né? Evitar usar trabalhar em solos muito molhados, né? Muito úmidos, que aumenta, né? Diminui a resistência desse solo à pressão, né? E aumenta a compactação. E controlar animais na área, né? Pensando na zootecnia, nas pastagens, diminuir aí o excesso de animais, controlar a entrada desses animais, fazer rotação de piquetes, né? Rotação desses animais na área e cuidar, né, desse solo e dessas culturas. O que acontece? A compactação instalou, está no nível crítico, está passando mais de 2 megapascal, 2,5, o que eu tenho que fazer? Estou fazendo rotação de cultura, estou colocando culturas que têm o sistema radicular forte, mas não está adiantando nada, continua tendo problemas de compactação, o que eu tenho que fazer? Trabalhar esse solo. Preparar esse solo de novo. E como que eu preparo? Vou quebrar a camada compactada. Vou fazer uma gradagem, vou fazer uma aração, vou revolver esse solo e vou utilizar equipamentos mais fortes, que são esses equipamentos aqui, que tem hastes que infiltram no solo, essas hastes, e elas vêm quebrando, né, a camada compactada, rasgando a camada compactada e deixando esse solo mais solto, né? Nós temos escarificadores e subsoladores. A diferença entre eles é a camada que quebra, né? O escarificador, como o nome já diz, ele escarifica a camada superficial e o subsolagem, a subsolador, ele chega a camadas mais profundas. Tem subsolador aqui que tem hastes que podem trabalhar até mais de 1 metro de profundidade, quebrando camadas mais profundas e compactadas. Esse tipo de material aqui, esse tipo de máquinas é utilizada, né, quando não se tem mais jeito. A compactação está em um nível muito elevado. E aí eu entro com o manejo de revolvimento de solo, utilização dessas máquinas, quebra da camada compactada. Mas o melhor é não deixar acontecer a compactação. Não tem que ocorrer a compactação. Evitar a compactação nesses solos. Por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, é só mandar mensagem para mim. Nós vamos ter um encontro no Meet. Qualquer coisa, anotem as perguntas e aí a gente discute sobre o assunto no Meet. Valeu, galera!
compactação é isso. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Fiquem com Deus, se cuidem e cuidem dos outros. Até mais, a gente se fala